Olá, pessoal, bem-vindos todos e todas à nossa aula 2 do módulo 2 do nosso curso Como Pensar como Cientista. Então, nesse módulo 2, a gente está explorando as origens do método científico e agora, nessa aula 2, a gente vai dar continuidade ao que a gente falou sobre o Francis Bacon e as bases filosóficas do método científico. A gente vai na aplicação, nas pessoas que aplicaram isso, começando agora nessa aula 2 com o Galileu e o desenvolvimento das leis do movimento, ok? Então vamos lá. Bom, então o Galileu, nasceu em 1564 e foi morrer em 1642, que aliás é o ano em que o Newton nasceu. A gente sempre fala que foi uma corrida de revezamento, que o Galileu passou lá o bastão para o Newton. Por que o Galileu é tão importante? Porque se vocês lembram na aula 1, a gente estava falando sobre como que o Francis Bacon desenvolve a ideia do método indutivo, de que você faz observações sempre limitadas do mundo e tenta generalizar essas observações e transformar elas em leis. E o Galileu vai fazer exatamente isso. E a melhor maneira da gente usar o conhecimento do Galileu para exemplificar o método científico é contando algumas das histórias que são famosíssimas do próprio Galileu. Primeiro, só um pouquinho sobre quem era ele. O Galileu era uma pessoa que era religiosa, tinha 2 filhas que viraram freiras, mas que também teve todo um embate extremamente complicado com a Igreja Católica durante a Inquisição. E eu conto essa história toda do Galileu no curso Física para Poetas, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a relação do Galileu com a Igreja. Para nós, hoje, a importância aqui é do Galileu como um implementador desse método científico que estava nascendo. Então, é o cara que vai botar a mão na massa. Então, eu vou dar alguns exemplos disso. Primeiro, o Galileu na astronomia. Então, o telescópio foi inventado em 1608 na Holanda, ok? E o Galileu tinha um amigo que era diplomata e ele pegou um exemplo lá, comprou lá um telescópio no mercado, numa feira, era uma feira livre lá, ele comprou e deu de presente para o Galileu. E o Galileu teve a grande sacada de apontar o telescópio para os céus. Quando o Galileu aponta o telescópio para os céus, ele percebe o seguinte: caramba, isso daqui está me dando uma visão completamente diferente da realidade que as pessoas tinham percebido até então. Por quê? Porque até a época lá, 1609, toda a astronomia era feita a olho nu. Então, quando você fala dos gregos, ou antes ainda dos gregos, dos babilônios, ou dos egípcios e das explorações astronômicas dessa turma toda, era tudo a olho nu, moçada. Eles faziam observações usando alguns instrumentos, mais tarde, por exemplo, os gregos usavam astrolábio, e mais tarde, como a gente vai ver daqui a pouco, na aula 3, o Tycho Brahe usava sextantes e quadrantes para medir as posições dos astros, mas tudo a olho nu. O Galileu não. O Galileu pega aquele telescópio e olha só, ele era uma pessoa que tinha muita experiência em laboratório. Vocês têm que entender que na época, já na Idade Média, vocês tinham aquelas sociedades, as guildas, que eram dos profissionais especializados em determinadas artes, de manufatura. Então, o cara que era o ferreiro, o cara que fazia as espadas, o cara que fazia o vidro, Então, todo esse conhecimento, esse conhecimento dos artesãos, da época, foi passando, obviamente, de mão em mão. E o Galileu, ele trabalhava com lentes. Então, o que ele fez? Ele pegou o telescópio original lá da Holanda e melhorou a qualidade das lentes e conseguiu ampliar a magnificação dessas lentes para um fator de 10, depois 30 vezes maior. Então, ele era capaz de ver 30 vezes melhor, ampliação melhor, do que os telescópios originais. Aí, quando ele apontou para os céus, ele viu céus que ninguém na história da humanidade tinha visto. Imagina isso, moçada, você olhar para uma realidade que ninguém tinha visto antes. É uma coisa absolutamente fantástica, Mas foi isso que aconteceu com Galileu. Então ele olhou, por exemplo, para a Lua. A Lua, se vocês lembram lá do módulo 1,
a Lua, segundo Aristóteles, era uma entidade perfeita, feita de éter, né, a quinta essência. O Galileu olhou e falou, cara, a Lua está cheia de crateras, está cheia de montanhas, de perfeita não tem nada, né? Os aristotélicos diriam assim, não, é porque a Lua está muito perto ainda aqui da Terra, existe uma certa poluição que vem da emanação do fogo na parte superior da atmosfera da Terra, ou seja, apelavam direto, né? E Galileu falou, não tem nada a ver. O Galileu mostrou que a Lua simplesmente não é uma esfera perfeita. Aí ele olha para Júpiter e mostra que Júpiter, surpreendentemente, tem 4 estrelas, ele chama de estrelas, né? Girando em torno. Na verdade, eram as 4 luas maiores de Júpiter. Hoje a gente sabe que Júpiter tem mais de 60 luas, né? Lua pra caramba. Mas com o telescópio, o Galileu podia ver as 4 maiores e ele entendeu que as luas estavam girando em torno de Júpiter, da mesma forma que a nossa Lua está girando em torno da Terra. Então, se um planeta pode ter luas e não é o centro do cosmos, a Terra também pode ser simplesmente um planeta, tendo a sua Lua ali, que também não é o centro do cosmos. Isso daí vai dar suporte às ideias do Nicolau Copérnico, que publicou o livro dele sobre o Sol como sendo o centro do cosmos em 1543, ou seja, ainda antes do Galileu nascer. Né? Mas o Copérnico ele publica esse livro usando principalmente conhecimento ainda grego e depois do Ptolomeu, que foi um grande astrônomo que viveu em torno de 150 depois de Cristo, sem criar uma nova ciência, sem criar grandes observações astronômicas. O Copérnico meio que organizou esse pensamento, essas informações, os dados antigos todos, e mostrou que realmente fazia muito mais sentido você ter um cosmos com o centro no Sol do que com o centro na Terra. O Galileu vai, através dessas observações com o telescópio, repara isso, a transição do Copérnico, que tinha umas ideias, para o Galileu, que vai usar essas observações com um novo instrumento científico, o telescópio, para mostrar que a Lua não tem nada a ver com éter, para mostrar que Júpiter também tem luas, para mostrar que o Sol tem manchas, as manchas solares também, foi o Galileu que descobriu. Aliás, ele praticamente ficou cego no final da vida dele, porque ele ficava olhando para o Sol e procurando as manchas solares, né, que não era uma péssima ideia, ninguém deve olhar para o Sol olho nu, né, por causa da radiação. Ele mostrou que Saturno tinha orelhas, né, ele não conseguia resolver exatamente os anéis, mas ele percebeu que não era uma esfera perfeita, ou seja, os céus não tinham nada daquela perfeição que o Aristóteles havia suposto. Como que ele mostrou isso? Através de evidências observacionais. Então, a partir daí, o Galileu desenvolve toda uma filosofia de que a gente só pode estudar o mundo olhando cuidadosamente para esse mundo, e se a gente tiver instrumentos para poder melhorar a nossa capacidade de observação, melhor ainda, porque a gente vai poder ter uma observação mais precisa e daí vai ter argumentos mais sólidos sobre como o mundo realmente é. E é aí que ele entra nesse embate com a igreja, porque ele fala para a igreja, olha pessoal, todas as indicações que eu tenho aqui com o meu telescópio mostram que essa ideia de que a Terra é o centro do cosmos meio furada, entendeu? Mas a igreja meio que finca o pé e tal, e fala, não, mas eu não vou mudar de opinião, a menos que você tenha uma prova definitiva. E ele não consegue ter uma prova definitiva. Essas evidências do Galileu eram circunstanciais, né? Então eram observações. Ele não tinha uma prova definitiva de que a Terra estava girando em torno do Sol. Mas, quando se fala do estudo do movimento, o Galileu, sem a menor dúvida, tinha provas definitivas, né? E completamente anti-aristotélicas. Se você lembra, o Aristóteles fala o seguinte, o Aristóteles dizia que tudo que é feito de terra, né, de material denso, cai quando está elevado no ar. Por quê? Porque quer voltar ao lugar de origem. Por consequência, os aristotélicos diriam o seguinte, quanto mais pesado um objeto é, mais rápido ele vai cair, né? E o Galileu olha para isso e fala, eu não sei disso não. Eu vou desenvolver meus próprios experimentos para estudar isso. Então tem várias histórias em que ele usa experimentos
né? Ele vai para um laboratório para provar que os argumentos aristotélicos estavam errados. E é por isso que ele é o primeiro que realmente implementa a ideia de observação e experimentação de uma forma única. E ele usa, isso é que é incrível, ele usa esses experimentos para obter leis matemáticas de como esses movimentos ocorrem. No caso da astronomia, ele não vai ter leis matemáticas, quem vai fazer isso vai ser o Kepler, que a gente vai examinar daqui a pouco na aula 3, mas o Galileu, no estudo da mecânica, ele era o grande. Ele foi o cara que realmente quebrou todas as barreiras, né? E é por isso que, nesse slide que vocês estão vendo aí, tem uma imagem, tem o Galileu ali com uma cara de cético, né? Levantando assim a sobrancelha, tipo, eu não acredito no que você fala, eu tenho que provar tudo por mim mesmo. Ele implementa esses conhecimentos, essas ideias do Francis Bacon direto para desenvolver não só como funciona o método científico na prática, mas esse ceticismo que é fundamental na ciência, né? Então ele dizia, nunca acredite em alguma coisa porque a pessoa que está dizendo aquela coisa tem mais autoridade do que você. Sempre seja cético, não interessa se seu professor está dizendo isso, você tem que confirmar confirmar aquela afirmação por si mesmo, né? E aquela imagem ali é uma imagem que foi tirada por um amigo meu. Essa foto embaixo é a imagem de um osso, não sei se vocês estão vendo ali, tem um osso numa redoma de vidro, né? E é o osso do dedo do Galileu, né? E é interessante isso porque na Idade Média as relíquias dos santos, né, eram veneradas, né, como coisas assim absolutamente incríveis. E esse osso do Galileu é o dedo dele, o dedo do meio do Galileu, que meio que mostrando que esse que foi a relíquia que foi guardada do Galileu, tipo dizendo, aí moçada da igreja, quem ganhou no final fui eu. Tá aí o meu dedo para provar isso. Isso está no Museu da História da Ciência, lá em Florença, pertinho da Galeria Uffizi, ok? Que ninguém nunca vai visitar, né? Vai todo mundo na Galeria Uffizi e tal, que é belíssima e tal, mas está ali pertinho o Museu da História da Ciência, que vale a pena visitar, porque tem os telescópios do Galileu e também o dedo, os ossos, né, do dedo médio do Galileu. Está ali uma imagem do telescópio original do Galileu, que está nesse museu, né? Então eu vou contar um pouquinho das histórias. Primeiro, vocês estão vendo ali, lá embaixo, na ponta direita, embaixo, nesse slide, você tem uma imagem de um diagrama, olha só isso, do século XVI, de como que uma bala de canhão cai. Então, olha lá, você tem um canhão dentro das muralhas do castelo e do lado de fora você tem o acampamento ali com as tendas, ok? Então, segundo o pensamento aristotélico, atenção, isso é muito importante, segundo o pensamento aristotélico, essa bala de canhão ia ser lançada, ia voar numa linha reta até uma certa altura, e chegando naquela altura ela perdia o ímpeto e caía em linha reta para baixo. Essa era a visão aristotélica de como que uma bala de canhão viaja no espaço, né? E o Galileu falava, mas isso está completamente errado, né? Porque não é assim que viaja uma bala de canhão. Ele estudou o movimento de projéteis e quando você joga uma pedra, você vê que ela desenvolve uma trajetória que a gente matematicamente pode mostrar uma parábola. Então o Galileu falava, cara, pega uma pedra, joga a pedra e compara com essa imagem desse pensamento aristotélico, e é óbvio que o pensamento aristotélico está errado. Mas o dogma era tão forte que as pessoas abaixavam a cabeça e acreditavam no dogma sem se questionar. E a essência dessa metodologia científica que está nascendo, e isso daí, pessoal, é a essência do que vocês, no dia a dia de vocês, devem implementar, é você questionar qualquer informação dogmática, entendeu? Falando, um cara que diz, o mundo é assim, você não pode falar, legal, o mundo é assim. Não, sempre, mas por que você está dizendo que o mundo é assim? Como que você pode provar que o mundo é assim? Quais são os seus argumentos para provar isso? E aí você começa a achar um monte de furos, em geral, nesses argumentos e mostra que o cara não está falando nada com nada, né? Então o Galileu faz o seguinte, ele vai lá no alto da Torre de Pisa, né, lá na Itália, na Toscana,
e pega duas bolas, uma bala de canhão e uma outra feita de madeira, então a bala de canhão de chumbo é muito mais pesada, e segundo a história, ele joga as duas da mesma altura, lá do alto da Torre de Pisa, e as duas caem no chão praticamente no mesmo momento. Então, segundo os aristotélicos, né, a bala mais pesada tinha que ter caído antes, mas não caiu. As duas caíram ao mesmo tempo. Então ele fala, então, o tempo de queda não tem nada a ver com a massa do objeto. O tempo de queda é igual para todos os objetos. Então essa daí é a lei, a famosa lei da queda livre, né? Que na ausência de resistência de ar, todos os objetos caem ao mesmo tempo, se largados da mesma altura. E tem um filme incrível que vocês podem ver na internet, no YouTube, que é um astronauta, se eu não me engano, da missão Apollo 15, fazendo essa experiência na superfície da Lua, porque na Lua não tem ar, não tem atmosfera. Então ele pega uma pena de pato e uma bola, um objeto de metal, larga os dois da mesma altura e a pena e o objeto de metal caem no chão da Lua exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, o Galileu, e ele até fala, repetir aqui a experiência do Galileu na ausência de ar e realmente está certo. Então, por que esse exemplo é importante? Porque ele mostra que para você olhar para a natureza da realidade com olhos críticos, você tem que ir além dos sentidos, uma coisa meio platônica, né? Quando você volta lá no módulo 1, o Platão dizia, né, que os sentidos podem te enganar. E os sentidos podem te enganar porque se você joga uma pena de galinha e uma bola, obviamente para baixo, né, deixa cair os dois, obviamente a pena de galinha vai devagarzinho e tal, vai demorar. Mas isso é porque existe ar, na ausência de ar isso não é verdade. Então você tem que ir mais fundo, você tem que olhar mais fundo para entender a essência da realidade. E essa é, vamos dizer assim, a alma da ciência, entendeu? É você não se deixar enganar pelas aparências, não se deixar enganar pelas asserções. Então, o conhecimento científico te dá essas ferramentas intelectuais para você aprender a ser cético, para você aprender a duvidar das coisas de uma forma construtiva, né? Então essa ideia de você jogar, né, as duas bolas lá da Torre de Pisa é genial. Uma outra história do Galileu, só para terminar essa história, é a seguinte: ele estava numa missa na catedral lá de Pisa também, né? E o coroinha pegou o candelabro e acendeu as várias velas, né? E acendeu as velas e deixou o candelabro, e o candelabro começou a fazer um movimento pendular. E o Galileu começou a olhar para aquele movimento pendular e ele percebeu que quando o movimento pendular ia ficando cada vez mais menor, né? O ângulo de oscilação era cada vez menor, o período continuava sendo o mesmo. Então ele fala, caramba, será que o período do pêndulo então independe da massa desse candelabro? Aí ele vai e ele faz o experimento em casa. Então você pode fazer esse experimento em casa, pessoal. Você pega um barbante, uma cordinha, e amarra um objeto com uma certa massa e deixa o objeto, larga o objeto de um certo ângulo com relação à vertical, daqui, e o objeto vai então fazer esse movimento de oscilação pendular. E você pode contar 1, 2, você conta, vamos dizer, 3 oscilações completas. 1, 2, 3. Mede quanto tempo demorou. Ok. Agora pega e coloca um outro objeto, tira o original, coloca um outro objeto mais leve, por exemplo, um lápis, ok? E coloca na mesma inclinação e deixa e solta. Conta 1, 2, 3 oscilações. Você sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que o período dessas oscilações, o tempo que demorou para essas oscilações, independe da massa do objeto que você colocou ali. Você pode colocar uma bolona de chumbo ou você pode colocar uma coisa super leve que
o período de oscilação vai ser o mesmo. Só não vai ser exatamente o mesmo por causa da resistência do ar. Então Galileu entendeu que as coisas caem, porque o pêndulo, de uma certa forma, é uma queda controlada, né? Tem o barbante ali segurando, mas é uma queda, está caindo, voltando, caindo, voltando, que essa queda independe da massa. Mas aí o Galileu foi além e falou, mas e se eu mudar o comprimento desse barbante, dessa corda do pêndulo, né? O que vai acontecer se o pêndulo for maior, né? Mais longo, vamos dizer assim? Aí ele mostra que quando você tem um pêndulo mais longo, o período muda e fica maior com a razão da raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Então ele obtém uma lei matemática de como o período de um pêndulo depende do comprimento desse pêndulo. Então, isso é uma lei matemática. Então, ele fala a matemática é a linguagem da natureza. Eu posso fazer um modelo, porque lembra, né? Na catedral era aquele candelabro cheio de vela. Ninguém tem um candelabro em casa, mas você pode replicar exatamente a mesma física usando um modelo simples em que o candelabro não é aquela coisa complicada cheia de vela, mas é uma pedra ou é um objeto pesado. Isso que é a noção de modelar alguma coisa, de você simplificar a atividade de forma que você possa testar o comportamento dessas coisas para chegar a uma determinada lei. Essa é a indução. Você não precisa pegar todos os pesos que existem, 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos, e testar todos eles para ver se o período é igual. Você pega 2 ou 3, e se o período for igual, você induz de que realmente o período de um pêndulo independe da massa e depende apenas do comprimento do pêndulo. Essa é a ideia da lei da indução, do método indutivo, né, do Francis Bacon, que você pode aplicar, então, em um monte de coisas diferentes. A gente acabou de aplicar aqui no movimento de um pêndulo, e isso daí vocês podem fazer em casa, pessoal. Não é uma experiência complicada de forma alguma, ok? Então, é isso. O Galileu dá esse passo gigantesco e na implementação do método científico na prática, usando experimentos, medindo dados. Então a ideia da queda livre, ele obtém a lei da queda livre e mostra que a distância que alguma coisa cai é proporcional ao quadrado do tempo. Então você tem uma relação entre o tempo e a distância de uma queda, de um objeto em queda, e você pode aplicar isso em qualquer lugar do universo, né? Tem que só mudar uma constante que aparece ali na frente dessa fórmula, né? Que é a aceleração da gravidade aonde você está. Mas o ponto é que ele obtém, então, leis matemáticas, usando experimentos e implementando esse método indutivo do Francis Bacon de uma forma absolutamente brilhante e genial. E é por isso que o Galileu é considerado por muita gente o pai da ciência moderna, né? Na ideia de que ele é o cara que começa essa história. Mas ele não foi o único. E justamente na mesma época em que ele estava vivendo, um outro cara na Alemanha, chamado Johannes Kepler, não estava olhando para o movimento dos objetos na Terra, mas estava tentando quantificar o movimento dos objetos celestes. E a gente vai ver, então, como que o Kepler faz isso, ou seja, obtém informações matemáticas sobre o movimento de coisas que ele não pode manipular no laboratório, que são os astros celestes. Agora na aula 3. Até daqui a pouco.